toda a igreja sendo prejudicada. Então é preciso corrigir, preciso retirar essas pessoas das lideranças urgentemente, antes que cause o maior estrago. E nós estamos vendo aí o estrago que está causando esses falsos mestres, essas pessoas que vivem em adultério, pessoas que vivem aí de qualquer maneira, não pagam suas contas, pessoas que todo mundo achava que era o santo, que era não sei o que, estão mostrando quem realmente são. Estão dentro da igreja hoje, tentando destruir a igreja, sendo instrumento de Satanás. Porque enganou muita gente. Tinha dízimo, tinha sabedoria, inteligência, fama, bom cargo na sociedade. Pois é, mas destrói a igreja. Porque a liderança não enxerga. É preciso discernimento. Vamos ver a primeira parte então. As falsas doutrinas corrompem o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, o tópico 1, as falsas doutrinas, o tópico 2, e depois no tópico 3 temos aí o fim do mandamento e a finalidade da lei. Tópico 1 então, o Evangelho da Graça. É o Evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo por bondade de Deus, independente das obras humanas. Efésios 2, 8 e 9. Paulo se referiu a esse Evangelho de maneira muito eloquente. Atos 20 e 24. Ele conhecia esse Evangelho não apenas na teoria, mas por experiência própria. De modo inexplicável, o blasfemo e perseguidor dos cristãos foi escolhido para ser um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. 1 Timóteo 1, 12 a 14. Será que daríamos oportunidade a um indivíduo com tal história? Então veja bem, o Evangelho da Graça, ele oferece gratuitamente a todos a salvação, mesmo aos inimigos do Evangelho, que é o caso de Paulo. Paulo, ele mesmo se declara aí o maior entre os pecadores. Então ele olha e vê a graça de Deus sobre ele, é tremenda. Ele já era perseguidor, eu queria matar os cristãos. E Jesus, de repente, me escolhe, me chama para o ministério. Veja só, me capacita para esse ministério. O que eu era antes? Um perseguidor do Evangelho. Eu queria matar os cristãos. Eu perseguia Jesus, não sabia quem era, mas eu queria persegui-lo. Queria destruir tudo que falava a respeito dele. E ele mostra para comigo uma misericórdia tremenda, um amor tremendo. Ele mostra para comigo a sua graça. Ele vem ao meu encontro e me chama para trabalhar para ele. Imagine, aquele que odiava agora vai amar. Aquele que queria destruir agora vai trabalhar para construir. E aquele que fazia sofrer agora vai sofrer pelo Evangelho. E Jesus manda até dizer para ele, Ananias, entendeu? Ele vai ver quanto custa sofrer pelo Evangelho. Quanto custa ser perseguido. Mas Jesus o escolhe, o chama, o salva, o enche do Espírito Santo. Veja só que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa. Oferecer a um inimigo a salvação, o perdão, a misericórdia. Isso é graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que está nos assistindo, você que está estudando essa lição, já parou um pouquinho para pensar quem era você? Já parou para pensar no seu interior, o que é realmente você? Quais são os seus desejos, seus projetos? Quais são as suas intenções? E mesmo assim, Ele nos salva, Ele nos perdoa. Imagine, que graça maravilhosa. Sejamos sempre gratos a Deus por essa misericórdia maravilhosa, por esse amor que nós nem conseguimos nem entender, nos constrange esse amor, por essa graça maravilhosa demonstrada a todos nós. Sejamos eternamente gratos ao Senhor. Vamos ver tópico 2 então, as falsas doutrinas. Os falsos mestres seriam presbíteros, a quem cabia a tarefa de ministrar o ensino à igreja, como nós vemos em 1 Timóteo 5,17, 3,2. As falsas doutrinas eram apresentadas como fábulas ou genealogias intermináveis. As fábulas eram narrativas imaginárias, lendas, ficção.
Na literatura tem seu lugar, mas na igreja não deve haver espaço para fábulas ou mitos. No texto não fica claro qual o conteúdo das genealogias, mas ao lado das fábulas eram ensinos que traziam especulações e controvérsias inúteis que não edificam os irmãos em nada. Timóteo foi o mensageiro enviado por Paulo para enfrentar e combater tais ensinos. Há igrejas evangélicas que aceitam esse tipo de ensino e permitem que o emocionalismo tome lugar do verdadeiro avivamento espiritual. Então veja bem, quem é que trazia esses falsos ensinos? Os responsáveis por ensinar o povo. Ali o que? Os presbíteros, eram o que? Os anciãos. Eram pessoas que antes foram consideradas pessoas de confiança. Então foram colocadas para ensinar. Era o que na verdade? Eram professores. Como nós temos hoje professores de escola bíblica dominical, eram professores que ensinavam as pessoas. Agora, o que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando heresias. Nós sempre falamos, toda igreja que nós vamos, nós falamos com os pastores. Pastores, se reúnam com os professores no sábado, por exemplo, e vá discutir as lições com os professores, para você ver o que os professores estão ensinando. Porque muitas vezes tem professor por aí ensinando heresia. Ao invés de estar ajudando a igreja, ele está prejudicando a igreja. Ao invés de colocar um sólido firmamento, que é Cristo, ele está colocando outra coisa como base. Ele está destruindo a igreja, mas o pastor não fica sabendo, porque não participa das reuniões dos professores e nem da escola bíblica dominical. Tem muito pastor que não participa mais da escola bíblica dominical. Antigamente, os pastores eram muito presentes na escola bíblica dominical, participavam das reuniões dos professores e ainda davam um resumozinho pequeno no final da escola bíblica dominical. Hoje tem muito pastor que nem por lá aparece. E aí corre o risco de professores estarem ensinando heresia. Professores que não se preparam, apesar de ter tanta ajuda aí nos vídeos, nos estudos, tanta ajuda. Nunca houve no Brasil tanta facilidade para ser professor da escola bíblica dominical como tem hoje. Veja só a facilidade hoje. Eu estou aí me colocando à disposição de todos para viajar, para ir para a sua cidade, dar ensino para os professores. Estamos aí com ensino na internet, com vários professores dando ensino em vídeos. Temos aí os estudos escritos aí no nosso site. Tanta facilidade e mesmo assim tem muitos professores que não usam esse material, não querem usar, não querem se dedicar, não querem estudar a palavra de Deus, não querem estudar corretamente a lição. Estão ensinando aí coisas absurdas. Mas é preciso corrigir isso. É preciso que a liderança da igreja corrija isso. É preciso melhor orientação. É preciso fazer reunião aí com os professores, discutir a lição. Preciso chegar num denominador comum aí para poder ser ensinado. Muitas vezes nós encontramos uma classe ensinando uma coisa, aí o outro professor, o outro ensinando diferente aquilo ali, na outra classe diferente mais ainda. Então tem que haver um estudo, uma reunião, uma discussão dentro dos temas que são apresentados na escola bíblica dominical. Então nós vemos hoje aí a entrada principalmente da emocionalização da igreja. Então são feitas aí peças teatrais, tem tempo aí para fazer aí coreografias, música, e 70% dos cultos é música. Agora não tem tempo de ensino, não tem tempo para mais nada. Não tem tempo nem para Deus se manifestar na igreja mais. Não se pode mais orar por enfermo, orar por batismo, por cura aí, porque não tem tempo. Os cultos estão sendo preenchidos com coisas que apenas tocam a emoção, apenas a alma das pessoas. Não tem nada para espírito, não tem nada para um crescimento espiritual. Os cultos de domingo, parece que não pode ensinar a palavra de Deus, não tem tempo. Programação extensa para agradar as pessoas.
Vamos botar o filho do fulano de tal que dá um dízimo bom para cantar. Vamos botar aqui a coreografia muito bonitinha, as mocinhas dançando. Ah, tem aqui uma peça teatral, vamos agradar os jovens. Então os líderes estão muito preocupados em agradar um, agradar outro, porque tem retorno financeiro. Mas o retorno espiritual, ele não está preocupado com isso. Não está preocupado se essas pessoas vão ser salvas mesmo. Então o tempo tem que ser dedicado mais à palavra de Deus. Mais tempo ouvindo a palavra de Deus. Os cultos são feitos para adorar a Deus, não é para adorar pessoas. Então nós vamos agradar a Deus quando nós ensinarmos a palavra de Deus, pregarmos o legítimo evangelho. Então o culto tem que ter ensino, todo culto tem que ter ensino. E se o pastor não sabe ensinar ou não quer ensinar, tem gente na sua igreja que Jesus colocou aí para ensinar. Então ali o que acontecia na igreja de Éfeso? Então as pessoas estavam preocupadas com a sua descendência, porque se fosse descendente direto, por exemplo, do rei Davi, você já está predestinado a ser salvo, a governar a igreja e tal. Às vezes outros vinham, não, aqui eu estou provando que eu sou descendente realmente de Abraão. Então você já está salvo, tranquilo. Procurando uma autojustificação. Muitos ensinavam que tinha que ser circuncidado, guardar o sábado. Eu estou fazendo isso, estou guardando o sábado, eu fui circuncidado, eu dou o dízimo. Então, está salvo, tranquilamente. Então os falsos mestres estavam ensinando várias coisas erradas ali. As pessoas diziam, eu posso fazer isso, posso aí, como se fosse hoje. Posso jogar bola, posso nadar, eu posso aí passear, eu posso andar de biquíni, eu posso andar de shortinho de malha aí na rua, eu posso... Pode tudo, não tem problema não. Vamos ver aí financeiramente como é que está, o dízimo está em dia? Pode fazer qualquer coisa, pode fazer tudo, está liberado. Tinha esse grupo também. Então, veja bem, as heresias estavam tomando de conta. E Paulo colocou ali Timóteo para corrigir isso. Era uma luta grande, porque ele entraria com o seu ministério, o seu corpo ministerial ali, os seus ajudantes, ensinando o que contrário do que ele iria ensinar. Era uma batalha muito grande, uma luta muito grande. E além de tudo, ele era jovem. As pessoas diziam, jovem quer ensinar para nós? Quem é que tem razão? São os mais experientes, os mais velhos, ou esse jovem ali? Foi uma luta terrível que Timóteo passou, sofrimento terrível. Então ali ele estava ali para combater os falsos mestres, os falsos ensinos. O tópico 3 aí, o fim do mandamento e a finalidade da lei. Paulo chamou a atenção de Timóteo, seu enviado a Éfeso, para a doutrina de Deus e de Cristo. Aqui ele resumiu no mandamento e sua finalidade. 1 Timóteo 1, 5 e 6. Em seguida, Paulo ensina acerca do objetivo da lei e para quem ela se destinava, discriminando no texto uma longa lista de tipos de pessoas ímpias que eram alvos dos preceitos legais. 1 Timóteo 1, de 9 a 11. Então veja só, Paulo resume tudo aí e ele fala, o fim desse mandamento aí é Cristo. Então o fim do objetivo de toda a lei é levar a pessoa a Cristo. A lei veio condenando, mostrando o que é errado, mostrando o pecado, e a pessoa então sentiria o quê? O desejo de ser salvo, o desejo de conhecer um Salvador, de conhecer um Libertador. Então ele queria ser salvo, ele queria ser perdoado, mas a lei o condenava e não mostrava para ele a salvação. Então ele sentiria a necessidade de um Salvador, e aí então a lei serviria como ponte, para levá-lo, conduzi-lo à salvação. Então a lei seria como também aquela pessoa que protege, que guarda uma criança que é órfã, enquanto ele não tem a maioridade, enquanto não atinge a idade de pegar a herança para ele. Então tem uma pessoa que cuida. A lei é isso. Ela cuida, vai orientando o que é certo, o que é errado, tal, até você conhecer Cristo. Conhecer o Cristo, pronto, você não precisa mais dessa pessoa cuidando de você.
Você já atingiu a maioridade, não é criança mais. Então você chegou à perfeição que é Cristo, a graça de Deus.